Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos de volta com mais uma parábola do Senhor Jesus. Na semana passada nós concluímos as parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus e hoje nós vamos dar início a uma parábola que é dividida em 3 partes, né? E está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, é a parábola dos bens perdidos, tá? Essa parábola, ela é, por alguns estudiosos, ela é dividida em 3 seções. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, tá? Mas eu vou seguir a linha de alguns estudiosos que consideram essas 3 parábolas, na verdade, como sendo uma só parábola. E nós damos o nome de parábolas dos bens perdidos, tá? E as 3 seções formam uma única parábola. As 3 figuras aqui desta parábola, tá? Elas se complementam, elas se fundem entre elas, tá? Com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Não são uma repetição, tá? Umas das outras. Cada uma tem a sua informação, o seu ensinamento específico, tá bem? Porque nós consideramos, ou vamos considerar, como sendo uma só parábola. Primeiramente, por aquilo que está escrito no versículo 3 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Ali nós lemos assim: então Jesus lhe contou essa parábola. Está no singular e não no plural, ou seja, Jesus propôs uma só parábola, tá bem? E depois, na forma como essa parábola é contada por Jesus. Na verdade, o texto aqui não há uma interrupção na narrativa de Jesus. Uma figura flui para a outra de forma complementar a outra, uma complementando a outra. Então, na forma como ela é narrada, nós entendemos que é uma só parábola, ela não tem interrupção, tá bem? Bom, isso vai acontecer nas 3 seções, ou nas 3 figuras desta parábola. Elas são complementos, elas se fundem, elas combinam de tal forma a formar uma só parábola, tá bem? E o objetivo dessa parábola, a parábola dos bens perdidos, o objetivo dela é revelar aqui o propósito divino, que é Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. E nós vamos ver isso também no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 10. Jesus faz esta afirmação de propósito, né? O propósito da sua vinda aqui na terra. Ele faz essa afirmação, essa declaração na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu manifesta o seu arrependimento ali, Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, um pecador, né? E quando ele faz a declaração de arrependimento, Jesus vai dizer assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, essa é a declaração de propósito de Jesus no Evangelho de Lucas. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, essa parábola dos bens perdidos revelam o propósito de Jesus Cristo, né, aqui nessa terra, tá bem? Tanto no capítulo 19, que nós mencionamos aqui, na casa de Zaqueu, quanto no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, Jesus está a dar uma resposta aos fariseus, aos doutores da lei, que o criticavam por comer com os chamados por eles pecadores, né? Com os publicanos, com os cobradores de impostos. Se você ler o texto de Lucas 19 e Lucas capítulo 15, você vai ver isso. Os fariseus criticam Jesus por estar com os pecadores. E Jesus, então, dá-lhes essa resposta aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, contando esta parábola, tá? Enquanto os fariseus e os demais religiosos da época criticavam o trabalho de Jesus e o rejeitavam, os publicanos e outros pecadores, eles procuravam Jesus para ouvi-lo. São os pecadores arrependidos em busca de salvação. Aleluia. Glória a Deus. O que vemos nas 3 figuras dessa parábola é que a ovelha, a moeda e o filho estavam perdidos e todos precisavam ser salvos. A ovelha estava perdida e possivelmente ela sabia disso.
A ovelha provavelmente se deu conta de que estava longe de suas companheiras do rebanho e do seu pastor. O motivo pelo qual ela se perdeu podem ser muitos. Talvez tenha ido procurar outro tipo de pasto. Talvez tenha visto um buraco na cerca e tenha sido levada pela curiosidade, ou talvez tenha sido apenas por uma distração. Mas seja qual for o motivo, a realidade é que ela estava perdida e precisava ser salva. Alguém certa vez disse que essa ovelha representa o tolo e descuidado tipo de pessoa que anda sem rumo e afasta-se totalmente de Deus. Enquanto a moeda estava perdida, mas por não ser uma criatura viva, não tinha consciência ou sensação de estar perdida. A moeda não sentia desconforto nem ansiedade por estar perdida. A moeda estava perdida, mas não por sua iniciativa ou por sua culpa. Ela estava perdida porque foi manuseada de forma errada ou foi derrubada por alguém. A moeda aqui simboliza os pecadores perdidos que são ignorantes sobre sua própria condição de pecador e inconsciente de sua falta de salvação. Já o filho estava perdido deliberadamente, ou seja, por iniciativa e vontade própria. Ele estava consciente disso. O filho estava determinado a ir embora da casa do seu pai, né? A ovelha e a moeda foram encontradas e o filho foi recebido de volta no seu lar. Essa parábola revela o trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo na obra de salvação. Então, meus queridos irmãos, essa aqui é a introdução, tá, dessa parábola dos bens perdidos. Agora vamos falar especificamente, tá, da primeira seção, que é a ovelha perdida. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos de 1 a 7, e eu vou estar lendo aqui. Diz assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para o ouvir, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros cheio de alegria. Chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Amados irmãos, nessa figura, Jesus é o bom pastor. Ele é o que procura a ovelha perdida. No capítulo 10 de João, Jesus se apresenta como sendo ele o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E no capítulo 10 de João, no versículo 11, Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós vimos aqui na figura a forma como o bom pastor procurou a ovelha perdida como se ela fosse a única. Isso revela o seu cuidado e amor profundo por cada ovelha, assim como Jesus nos amou e assim como Jesus deu a sua vida por nós, por cada um de nós, mesmo sendo cada um de nós sendo pecadores, né? Ele nos procurou, ele nos amou primeiro, diz a palavra do Senhor. Agora, meus irmãos, quem são as 99 ovelhas que Jesus deixou no deserto? Tá? Essa aí é uma pergunta para nós pensarmos, tá? Algumas opiniões se divergem a respeito de quem elas representam. Há uma linha de pensamento mais provável é que essas ovelhas representam os religiosos da época, fariseus e outros que se consideravam santos e não reconheciam a necessidade de salvação. Veja bem, a parábola não diz que elas estavam salvas, mas diz que elas foram deixadas no deserto, né? E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, nós lemos o seguinte: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja,
ele veio para salvar a todos, mas não foram todos os que o receberam. Alguns, rejeitaram o Messias, rejeitaram o Salvador. Nós já falamos isso nas parábolas anteriores. E os fariseus e os escribas eram os principais que rejeitaram o Messias e que perseguiram Jesus Cristo, para o crucificar. Não é verdade? Então, amados irmãos, essas 99 ovelhas que foram deixadas no deserto, elas foram ali colocadas, simplesmente deixadas ali no deserto. Isso pode fazer uma alusão à nação de Israel, que rejeitou o Messias. Esta nação, a nação de Israel, ela foi formada pelo Senhor no deserto. E lá no deserto elas receberam as leis de Moisés. Então, quando a parábola fala que as 99 foram deixadas no deserto, isso pode estar fazendo uma referência da escolha que Israel fez. Eles escolheram permanecer na antiga aliança, eles permaneceram na lei de Moisés, rejeitando o Messias. A própria lei e o próprio Moisés fala a respeito do Messias, do Salvador que haveria de vir, mas eles rejeitaram, permaneceram então no deserto, por escolha deles mesmo, como nós falamos na parábola do escriba e do pai de família, os judeus cegos fizeram da lei um instrumento para a sua própria condenação. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 37, Jesus vai dizer aos judeus assim: bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Então, como nós falamos anteriormente, é a rejeição dos fariseus, dos doutores da lei, a rejeição que eles fazem ao Salvador. Eles rejeitam o Salvador, A nação de Israel rejeitou o Salvador. O apóstolo Paulo, ele enfrentou grandes combates com os judeus, porque esses que eram guias cegos, que em nome da lei rejeitaram Cristo e perseguiram também a igreja do Senhor Jesus. Agora, voltando para a figura da ovelha perdida, a forma como o pastor a leva nos ombros faz uma alusão a Cristo, que levou sobre si na cruz os nossos pecados. Jesus sofreu por causa dos pecadores. Ele levou as suas enfermidades e suas culpas lá na cruz. A ovelha perdida, por si só, ela não pode se salvar, mas o Salvador Jesus, que em João 10 se apresenta também como a porta das ovelhas, a porta da salvação, ele vai ao encontro e ele leva nos seus ombros. De outra forma, essa ovelha jamais seria salva. Então, trazer a ovelha nos seus ombros fala da sua morte ali na cruz, levando sobre ele mesmo os nossos pecados, para nos salvar. E lá no versículo 5 vai falar que o pastor voltou cheio de alegria. Quando ele encontra a ovelha perdida, ele volta para casa com ela nos seus ombros, mas com o coração cheio de alegria. Isso também pode fazer menção à profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 11, que diz: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Está falando de Jesus. O Senhor está falando de Jesus aqui no profeta Isaías. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então está falando de Jesus. O pastor que traz a ovelha nos seus ombros representa Jesus Cristo, que levou o seu pecado, o nosso pecado, sobre ele ali na cruz do Calvário. No versículo 6, o pastor convida os seus amigos para se alegrarem com ele pela ovelha perdida que foi encontrada. Aleluia. Isto é Jesus a convidar os salvos, aqueles que também foram encontrados por Jesus. Jesus convida a sua igreja a participar de sua alegria pela salvação de cada pecador arrependido. Na verdade, Jesus quer partilhar com a sua igreja não somente a alegria da salvação de um pecador, mas também sua preocupação e busca pela ovelha perdida. Jesus convida a igreja a participar desta obra de salvação do perdido e se alegrar com cada pecador que se arrepende. No versículo 7, Jesus disse que há mais alegria no céu por um pecador arrependido do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus, na verdade, ele não está dizendo que os fariseus
eram justos, que os doutores da lei eram justos. Na verdade, os próprios fariseus que se consideravam justos. O que Jesus falou em Marcos capítulo 2, versículo 16 e 17, na casa de Levi, outro cobrador de impostos, Mateus, que era um publicano, um cobrador de impostos. Quando Jesus estava na casa de Mateus, que também é chamado de Levi, ele foi criticado pelos fariseus por estar na casa de um cobrador de impostos, por comer e beber com eles. Ali o evangelista Marcos, ele narra essa história da seguinte maneira, vejam bem: e os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram a seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, da mesma forma, aqui no Evangelho de Marcos, que nós acabamos de ler, Jesus não está declarando que os fariseus estão sãos, mas, na verdade, os fariseus se consideravam sãos e não necessitavam de médico. Eles diziam que não precisavam de médicos. Eles se consideravam justos e não o Senhor está dizendo que eles são justos, tá bem? Meus amados irmãos, essa é a primeira parte, essa é a primeira sessão, a da ovelha perdida. Eu vou parar por aqui, na próxima semana nós vamos falar da moeda perdida. Mas resumindo, antes de orar por você, quero que você se lembre, Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar o que estava perdido, e ele se alegra com a salvação de cada um deles, não importando qual o tipo de pecado. Ele se alegra, ele se regozija quando o pecador se arrepende. E ele convida a sua igreja a se alegrar com ele. A Bíblia diz que há alegria no céu por cada pecador arrependido. Que você possa ser tocado por esta parábola, por esta palavra, que você possa ser tocado pelo Senhor. Tá? Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tão grande salvação, pela obra maravilhosa do Senhor ali na cruz, porque o Senhor nos amou de tal forma, Senhor, e não importando, ó Deus querido, quais sejam os nossos pecados, o Senhor oferece salvação, oferece perdão de graça, Senhor, gratuitamente o Senhor nos oferece a salvação. O Senhor estende as mãos para o perdido pecador, ó Deus querido, que se arrepende dos seus pecados. Eu oro, Senhor, agradecendo ao Senhor, e oro por cada irmão que está me ouvindo, Deus. Ó Pai querido, que eles tenham a comunhão contigo, que a comunhão com o nosso Senhor seja restaurada na vida de cada um deles, que o Senhor possa perdoar, ó Pai, os nossos pecados, ó Deus querido, e nos conceder a alegria da salvação, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, tá? Na próxima semana nós daremos continuidade a essa parábola, falando da parábola da moeda perdida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Partilhem esta mensagem, partilhem esta parábola, tá? Se inscrevam no canal Missão Lusitana de Portimão. Fiquem com Deus.